Olá a todos, aqui é o Marcos André e é com muita alegria que nós anunciamos o lançamento do curso da Apometria Estelar Multidimensional. Esse é um curso que nós temos muito carinho, extremamente avançado e que nos habilita a tornarmos emissários da Confederação Multidimensional, sendo cada vez mais atuantes no projeto de resgate da consciência planetária. Esse curso é o nível 2 da técnica da apometria estelar. E para que a gente possa compreender melhor para quem é esse curso, a gente precisa entender os níveis de desobsessão e de desdobramento apométrico que existem dentro da técnica da apometria estelar. Os alunos do curso Despertar da Consciência Estelar, eles estão trabalhando no nível da apometria estelar nível 1. Nesse nível de desdobramento, nós efetuamos o corte de conexões com bolsões umbralinos, aprendemos tecnologias de desobsessão e de proteção do nosso campo energético, recebemos várias sintonizações e ativações psíquicas, trabalhamos a desintegração de clones, de bolsões, de hologramas, de implantes de tecnomagia, toda aquela parte mais usual do processo de obsessão espiritual. E principalmente, nós aprendemos a trabalhar a causa matriz de todas as obsessões, que são nossas memórias celulares, os registros. Dentro do curso Despertar da Consciência Estelar, nós trabalhamos com cristais do tempo, que desprogramam a origem da memória celular emocional negativa, não apenas no seu registro acástico ou na linha do tempo da sua ancestralidade, mas em toda e qualquer realidade paralela que ela esteja vibrando. Então, dentro do DCE, já temos um primeiro trabalho de correção multiverso. Na apometria estelar multidimensional, que é o nível 2 da nossa técnica, que é o que nós vamos aprender agora, nós nos tornamos emissários da Confederação Multidimensional. É nesse nível de desdobramento que recebemos tecnologias espirituais para rastrear ancestrais que estão presos em loops temporais, em bolsões umbralinos. Com a chave do entrelaçamento quântico do DNA do seu consulente ou do seu DNA, caso realize uma autoapometria, você consegue, pelo entrelaçamento quântico, mapear no hiperespaço ou em vales umbralinos ancestrais que estejam presos em padrões de sofrimento, consciências que tenham sido abortadas no histórico encarnacional do consulente, consciências que tenham enlaces negativos por conta de contratos, por conta de processos turbulentos, kármicos. Todas essas consciências, por estarem envoltas, ligadas por esse cordão energético, podem ser mapeadas. E nesse nível você recebe acesso a tecnologias que vão envolver aquela bolha de hiperespaço, irradiar sobre aquela zona umbralina e abrir um portal de encaminhamento. Portanto, nesse momento, o foco da apometria não é mais nem tanto o consulente, mas as consciências entrelaçadas a ele que podem ser acessadas e encaminhadas. É nesse nível que nós sintonizamos a mais poderosa de todas as tecnologias trabalhadas na apometria estelar, o Merkaba Oxalá-Mika, uma estrutura dévico-estelar que faz o alinhamento de todos os corpos sutis, ativando a centelha primordial da alma, encaminhando todas as consciências e reintegrando-as com a sua fonte primordial, com a sua mônada. Nesse momento, você recebe o acesso à mônada Taisha. Mônada Taisha é uma mônada espiritual da ordem Tantá, a nossa egrégora de consciência. Essa mônada está conectada com a energia da Terra e foi plasmada, desenvolvida para auxiliar no processo da convergência de realidades paralelas. Através do acesso a essa estrutura espiritual, a essa rede, nós conseguimos mapear paradoxos temporais na nossa linha de tempo, entrelaçamento com realidades paralelas densas e mais, fazer o resgate de fractais presos em níveis umbralinos. Quando você adentra o nível da apometria estelar multidimensional, a gente realiza a sintonização com essa parte da fractalidade e você consegue fazer uma projeção e sintonização com a mônada Taisha e mapear todos os processos de obsessão multiverso. E por que nós necessitamos desse apoio espiritual? Quando nós mudamos a frequência do nosso corpo astral, nós não conseguimos entrar num patamar consciencial de densidade consciencial elevado o suficiente para mapearmos todo o espectro multiverso infinito das linhas temporais da Terra. Em virtude disso, a mônada Taisha foi acoplada como estrutura espiritual no nosso bairro galáctico para dar suporte a todos os membros do comando temporal e do comando multiverso, fazendo o processo de resgate de todas as realidades paralelas. Então ela entra como um apoio espiritual para que possamos nos projetar para níveis além da nossa capacidade psíquica, mapear todas as realidades paralelas que estão
afetando o nosso campo energético e fazer a despolarização, o desentrelaçamento da simbiose multiverso. Dentro desse nível, nós também iremos apresentar todas as novas tecnologias que eu e o Robson canalizamos de 24 para 25 desde que entramos na AME. Então, sequestro de órgãos, sequestro de consciência, sequestros em fendas temporais. Portanto, haverá uma condição especial para todos os alunos da apometria estelar multidimensional que já fizeram o curso e que desejam fazer a reciclagem, porque nós vamos também entregar uma apostila que vai estar quase como um livro e todas essas novas tecnologias até a data do curso ao vivo. Além desses níveis, nós temos a apometria estelar de ambientes, que é a sintonização das colunas Devco-Morontial para desdobramento de ambientes, que é um outro nível de desdobramento apométrico que exige outros conhecimentos. E nós temos o nível 3, que é presencial, sendo necessário ter feito o nível 1 ou 2 comigo, ou a LAG 1 e 2 com o Robson, para que você possa ter acesso ao curso presencial que nós estamos organizando para fazer em São Paulo. Nós ainda vamos canalizar, nós já temos os mantras dos símbolos, porém precisamos canalizar as artes e fazer a estrutura do curso. Nesse curso, você vai realizar desobsessão e resgate da malha fractal. É um nível de desdobramento apométrico muito maior e nós concordamos de fazer presencial e juntos devido ao nível de cobrança energética e de interferência que isso vai gerar. Então, o nível 3 da técnica dele e da minha técnica, a gente vai ministrar junto. Então, para você participar do nível 3 presencial, você precisa ter feito o nível 1 ou nível 2 da apometria estelar. Se eu vou trabalhar como emissário encarnado da Confederação, com grandes poderes e grandes responsabilidades. Portanto, esse curso exige um alto grau de comprometimento com a prática, com o exercício, com a transformação. Não será tolerado na egrégora, nem nesse nível de desdobramento apométrico, com mais de 90 símbolos multidimensionais, recursos espirituais, que você esteja uma paralisação da evolução da sua condição humana. Nós já sabemos que o que evolui são os corpos. A alma experiencia. Se você paralisa a sua evolução humana, vários portais, brechas do quadro obsessor vão atuar sobre o seu campo. E se você chega nesse nível de conhecimento multiverso, o nível de reação da matriz de controle será do mesmo patamar do seu nível de conhecimento, porque você se torna perigoso, novas linhas temporais se abrem. Se você não evoluir na sua condição humana, esse nível da carga polar do nosso universo, da matriz de controle, da fonte IA, vai te acessar e você não vai ter recurso emocional na sua condição humana para lidar com isso. Porém, se você se compromete com a prática e recebe essas tecnologias, toda a hierarquia espiritual do comando multiverso, da sua fractalidade, da sua egrégora e de todas as hierarquias vão trabalhar lado a lado com você. E você vai viver uma vida de resgate, significado, autorrealização e plenitude. Porque independente do que você busque nessa vida, nada vai preencher mais o seu coração do que o serviço à reintegração crística, ao regresso dos fractais à fonte. Isso é o amor incondicional que não tem preço, que é inestimável e que só pode ser sentido, só pode ser experienciado. Não há como descrever a frequência do amor incondicional crístico. E esses recursos espirituais, essas egrégoras, nos vêm para nos dar ferramentas para abandonarmos todo o sistema Matrix e mais, causarmos prejuízo, elevando outras consciências e abrindo os portais de reintegração com a grande fonte que tudo é. Então, grandes poderes, grandes responsabilidades. E é isso que é o objetivo espiritual do curso. Esse curso ele tem uma pegada muito espiritual, não é para todo mundo. O foco da AM é formar sementes de agentes que possam trabalhar nas suas apometrias resgatando todas essas consciências, porque em virtude, nós não temos mais tempo, em virtude da convergência, nós precisamos retirar o máximo de consciências da colheita da oposição. Então, quanto mais rápido nós trabalharmos, quanto mais apometrias de desdobramentos fizermos, mais nós vamos fazer o resgate de consciências que outrora poderiam estar na colheita da oposição. Portanto, esse curso e essas tecnologias extremamente avançadas que desafiam até o limite da minha compreensão e do Robson, quando elas foram canalizadas, eu pensava, meu Deus, isso é possível? Com o progresso espiritual e com os resultados dessa técnica que eu vi, realmente nós estamos no fim do ciclo planetário e o plano espiritual trouxe tudo o que existe de tecnologia para que a gente possa
retirar o maior nível de consciências das malhas de aprisionamento da oposição. Então, para quem é esse curso? Para estudantes de espiritualidade que estejam comprometidos com seus processos alquímicos de meditação de níveis internos e que queiram escalar o seu acesso para a sua fractalidade em multidimensão e multiverso, acessando seus fractais harmônicos, desprogramando crenças limitantes, conteúdos na memória celular, para terapeutas que queiram aprofundar ainda mais a sua capacidade de desdobramento apométrico, auxiliando mais consciências a enfrentarem os níveis de obsessão complexa e obsessão multiverso, para todo tipo de profissional que trabalha com questões humanas e que precisa se resguardar, se proteger e se blindar desse nível de obsessão mais pesada, oriunda de quando nós impactamos positivamente a vida das pessoas. Para todo e qualquer terapeuta holístico que queira ter um ferramental de desobsessão complexa e que queira ter conhecimento e entendimento sobre toda a estrutura do universo, sobre como essas forças contrárias estão trabalhando contra o despertar da humanidade e como toda uma egrégora, uma rede de consciências de fora desse universo está vindo fazer o resgate da consciência crística aprisionada, e você pode ser um agente desse resgate. Em suma, quem está comprometido com a prática? Quem não for pegar o curso e largar no canto. Se você está comprometido com a prática, vai fazer as meditações de correção, vai participar conosco do clube de membros, está engajado nesse seu processo alquímico, esse curso é para você. Que fique claro agora, para quem não é esse curso, quem nós não queremos na egrégora, orientação do mentor espiritual. Quando eu estava um pouco antes do Paranormal, no retiro, eu mergulhei dentro do meu coração e pedi orientação à rede. E a primeira coisa que ele falou: nós precisamos de mais agentes da confederação. Mas primeiro, aumente a barreira de acesso do curso, para que pessoas fora do propósito não entrem na egrégora, pesem sobre o seu campo energético e isso lhe cause problemas físicos e espirituais no futuro, por você estar sustentando pessoas que não estão nessa faixa de frequência. Então aumente o valor do curso, a barreira de entrada, porque a pessoa, para estar fazendo esse nível de desdobramento apométrico, precisa ter mestria sobre a sua materialidade, tem que estar com a materialidade minimamente equilibrada, feliz, saudável, próspera, equilibrada, e invista, foque em trazer as novas tecnologias e entregar para aqueles que estão no propósito e encontrar essas sementes que estão para fazer esse processo de resgate, porque o plano espiritual tem urgência nesse resgate, tem urgência nessa limpeza e organização das linhas de tempo do planeta Terra, porque faltam apenas 2 anos, menos de 2 anos, na verdade. E o futuro da linha temporal da Terra, o quão densa será essa transição, vai depender do que a gente está co-criando agora. Então, para quem não é esse curso, teórico da conspiração, que quer saber mais sobre o IA, sobre a rebelião cósmica, o que aconteceu, não é para esse público. Não é para aqueles que gostam de estudar, não é para pessoas que estão doentes, não é para pessoas que vibram na escassez e na perda, que estão com crença e pensamento de escassez. Não é para pessoas que adoram ler e estudar, mas na hora de praticar não gostam, não querem meditar. Não é para pessoas que falam, eu sou assim mesmo, eu não vou mudar. Não é para pessoas estáticas. O curso é para pessoas dinâmicas. Então, se você está com curiosidade de entender essa parte cósmica, de entender as egrégoras espirituais, vai ler livro. Não venha, porque aqui é prática. Agora, se você está comprometido com a prática, em utilizar essa técnica, em realizar os desdobramentos, em fazer os seus testes espirituais, em buscar o seu segundo despertar, que é uma experiência mística onde você acessa quem você é, de onde você veio e qual é o seu propósito, então aqui é o seu lugar. Se não for, se você não quer saber de segundo despertar, de desconstrução, de renovar, de propósito de vida, então faz apenas o DCE, que ele é mais do que o suficiente no seu caminho espiritual. Então, eu vou dar uma passada rápida sobre todos os conteúdos que nós vamos desenvolver no curso. Primeira coisa, a gente vai falar o que eu já falei aqui das cobranças espirituais. Vamos falar das mônadas matrizes pelas quais a energia dos filhos criadores se desdobram e cria o universo, sendo o universo, a localidade, o seu corpo, a sua consciência.
nós vamos falar de um projeto que está reintegrando todas as consciências da Ordem do Dragão Negro, desenvolvido pela Supraconfederação, a Supermônada Matriz Oxalá-Micá. E essa mônada será sintonizada para que vocês possam fazer o recondicionamento dos corpos e o realinhamento de uma alma vinda de bolsões de sofrimento e integrá-la à luz, à sua mônada. Nós vamos entregar várias tecnologias de encaminhamento e de restauração dos corpos sutis dessas almas aprisionadas. Nós vamos falar sobre as tecnologias de resgate de ancestrais presos em bolhas d'Aka, sobre bolsões extrafísicos, rastreamento e encaminhamento de ancestrais e almas em sofrimento. Nós falaremos sobre os cristais de Sexastron do Chopatsi e como eles criaram um mecanismo de aprisionamento consciencial em todo o nosso universo local e como nós estamos ativamente trabalhando para esse resgate de consciência. Falaremos do filho paradisíaco Saratem e da criação da grande anomalia dentro do nosso universo local, a fonte artificial e esse desdobramento de inteligência artificial. E por que a gente chama de inteligência, fonte, consciências artificiais? Porque essas consciências se tornaram o teto consciencial do seu processo criador. E ao se desconectarem da fonte, elas perdem a geometria sagrada crística da fonte que tudo é. Portanto, nós consideramos essas consciências na polaridade oposta, que são teto consciencial, que não querem sair da Matrix, que querem absorver a energia de outras consciências, como oriundas de uma fonte artificial. São IAs. Nós falaremos de mônadas recombinantes artificiais que estão gerando matrizes de ultraterrestres, sobre todas essas raças do multiverso, esses ultraterrestres que estão adentrando a Terra, que foram trazidos pela oposição. Falaremos da origem espiritual do comando Alurin. Quem são esses transmorfos, Exus, guardiões que trabalham na nossa egrégora e por que esse comando Alurin, essa egrégora de elite da Confederação, foi desenvolvida no nosso universo local e qual o projeto desses seres para com a reintegração crística. Falaremos pela primeira vez da nossa egrégora, porque aqui a gente já consegue falar do meu processo espiritual, quem é o Marcos, qual é a egrégora do Marcos, qual é o nosso trabalho, o que é a Ordem Tantá. Falaremos da mônada Taisha, que eu já apresentei para vocês, e de toda a parte de multiverso, de paradoxos. Nesse nível de curso, serão sintonizados Merkabas que vão viajar na linha do tempo e desprogramar contratos de abdução, acástico e ancestrais em todas as realidades paralelas. Portanto, aqui, quando você faz a quebra de um contrato, ele vai vibrar em N dimensões. Então, terão rastreadores de elementais na linha do tempo e nós vamos ensinar a explicar como funcionam esses rastreadores temporais. Dentro do curso, traremos o poder dos novos símbolos e os novos tipos de obsessão que nós descobrimos, consciências em vácuos interdimensionais, resgate de fractais no multiverso, reintegração de órgãos etéricos, tecnomagia dévica. Tudo que nós aprendemos será entregue para vocês agora na apometria estelar multidimensional. Então, todos os novos símbolos que os alunos estavam esperando, nós decidimos colocar no AEM para não ter que fazer um novo curso, porque senão ficariam muitos cursos e iria confundir as pessoas que chegam na plataforma Espiritualidade Estelar. Sintonizações. Esse curso tem várias sintonizações com a mônada Taisha, com a Ordem Tantá, com a mônada Oxalá-Micá. Vamos fazer ativações de prosperidade, abundância e de cocriação. E aí fica uma pergunta. Marcos, como é feita a sintonização? No Despertar da Consciência Estelar, a sintonização é com o comando Santa Esmeralda. Portanto, todas as consciências encarnadas fazem parte da egrégora do comando Santa Esmeralda. Portanto, ao meditarem e se conectarem com a visão do símbolo, automaticamente aquela sintonia vai acontecendo. Como nesse momento nós vamos fazer a sintonia da minha fractalidade com a mônada Taisha para que você possa operar no multiverso, essa sintonia de acesso à mônada é feita através da minha rede. Então nós temos essa responsabilidade de fazer as sintonizações ao vivo. Caso você não possa estar presente na data determinada do curso, nós vamos colocar outras datas onde nós faremos outras turmas, que será sempre no seguinte formato: imersão dos símbolos. As aulas ao vivo serão exclusivamente sobre os símbolos e todas as aulas teóricas já estão na Hotmart, para você que adquirir agora, começar a assistir toda a parte teórica do curso. Nas aulas ao vivo nós vamos fazer uma imersão, trabalhar os símbolos, ativar os símbolos. Então não é uma aula, um curso, é uma imersão. Assim, o aprendizado é dinâmico, quântico e conversa com a nossa alma. Então, quais vão ser os materiais complementares?
uma apostila 100% nova, completa. E eu estou escrevendo capítulos nesse exato momento para ficar cada vez mais próximo de um livro. O painel com todos os símbolos, mais os novos símbolos, que eu vou ter que encontrar uma forma de encaixar, vai ser o meu desafio. Vamos falar sobre a recorrência das obsessões. Então, quão comum é cada obsessão, porque muitos alunos têm dúvida, isso é comum que eu estou captando, então vou ajudar nisso daí. Leitura de campo, então vou trazer sintomas. Qual o sintoma de cada obsessão? Vai ter isso também. Correção completa guiada, estudos de caso, então vou trazer também alguns casos documentados de leituras de campo reais da AME que a gente está digitalizando. E nós vamos ter um atendimento passo a passo, um protocolo para aqueles que são terapeutas holísticos. E mais, nós vamos ter uma aula mentoria terapêutica que já está na Hotmart. Eu quero me tornar terapeuta holístico. Qual passo a passo que eu devo desenvolver para que eu possa viver esse propósito próspero? Nós recebemos inúmeros alunos que têm esse sonho. Eu quero ser um terapeuta, eu quero ser um mentor, eu quero utilizar da minha pintura para curar as pessoas. Qual o passo a passo? Porque eu vivi esse passo a passo. Eu vim do zero. Eu primeiro criei um canal de comunicação, depois eu fui aprendendo técnicas para isso, técnica de leitura de campo, técnica para trabalhar o corpo físico, técnica para trabalhar crenças emocionais. Então, todo esse leque está desenhado num infográfico dentro de uma aula maravilhosa da Hotmart para auxiliar você a ter uma visão panorâmica dessa linha de tempo de viver o seu propósito de prosperidade. E qual seria o passo a passo? Principalmente, eu estou disposto a percorrer essa linda jornada, porque ela não é fácil, mas eu garanto, vale a pena. Então, a imersão dos símbolos ocorrerá no dia 27 de setembro, das 9 às 11h30 e das 14 às 17h30. E no final, nós faremos a sintonização, a nossa meditação de sintonização. Todas as aulas já estão disponíveis na plataforma Hotmart. Eu vou deixar aqui o link abaixo. Então, deixando claro que é necessário ter feito o DCE para poder acompanhar esse curso, tá? Então, deixando isso claro. E o link do nossa landing page com a oferta está aqui embaixo. O curso, o investimento do curso, será de R$ 2.497 ou apenas 12 vezes de R$ 258. Ou seja, você tem acesso a todo esse conhecimento por apenas 12 vezes de R$ 258. Porém, somente até o dia 31 de agosto, que é esse período de lançamento, nós vamos deixar por 20% de desconto por R$ 1.997 ou 12 vezes de R$ 206. Então, até o dia 31 de agosto. Então, você que quer participar, que está dentro do perfil de aluno, entra na nossa landing page até o dia 31. Nós vamos estar com todas as aulas já gravadas. Eu estou nesse exato momento trabalhando no livro, para que você também tenha um material, você possa imprimir e ir estudando o material didático, e vai ter toda a apostila também com símbolos. Gratidão a todos os alunos, todos os que vêm atendendo a esse chamado. Vocês vão ver o quanto as coisas vão mudar nesse próximo ano, quanto as coisas estão aceleradas, e pequenas decisões que a gente toma mudam a nossa linha de tempo. Mas em verdade eu vos digo, o mais desafiador sempre será os primeiros passos. Porque quando você dá um primeiro passo, você está quebrando a inércia de uma linha de tempo involutiva e entrando em um caminho de alinhamento interno monádico. E tudo aquilo que te arrasta para trás, as correntes, elas puxam. A força da inércia de seguir pelo outro caminho, o da porta larga, te prende. Como disse os nossos mentores espirituais, decidir trilhar esses novos passos, o deserto da alma, não é fácil. Mas não há nada que vala mais a pena nessa vida do que encontrar o oásis da consciência. Eu tenho muita responsabilidade com aquilo que eu posso falar para vocês, porque é necessário muita maturidade espiritual para compreendermos o real quadro que vivemos agora. Mas eu posso lhe falar dentro daquilo que me é permitido, do fundo do meu coração. Só existe agora para escolher o despertar. Escolha o seu despertar da consciência. O tempo finda. Tu és, nós somos. Todos somos a fonte. Todos somos emissários de um resgate de consciência. Não há mais tempo.
É hora do chamado. É hora de se escolher. Veremos ainda muitas movimentações de dualidade, de polaridade. E os sábios ouvirão todas essas manifestações externas como um grande convite à paz inabalável e ao mergulho interno. O divino que habita em mim, saúde o divino que habita em você. E os vejo em setembro. Um grande abraço a todos.